programa de hoje você vai conhecer o Virtus Exclusive, uma versão de luxo inspirada no Santana. Você também vai conhecer o Volvo XC40 Recharge Plus, a versão de entrada do SUV elétrico. Vamos dar uma volta ainda na nova geração do Hummer, agora elétrico, mas ainda gigante. E você ainda vai conferir os absurdos da Ram 1500. Seja muito bem-vindo ao programa 4 Rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje nós vamos ver carros muito diferentes. Tem carro elétrico, tem picape elétrica, tem picape V8 e tem carro moderno que queria esse carro antigo. Pode isso? Pois esse é o caso do Virtus Exclusive, nova versão topo de linha que substitui o antigo Virtus GTS, que era uma versão esportiva. E a Volkswagen assumidamente diz que esse Virtus é inspirado no antigo Santana EX, como o Guilherme Fontana vai te apresentar agora. Esse aqui é o Volkswagen Virtus Exclusive. Ele é a nova versão topo de linha desse sedã e que substitui a antiga GTS. Esse aqui é o único da linha com motor 1.4 turbo, ou seja, ele é o mais potente e também é o mais caro. Ele tem preço ali de sedã médio. Mas será que ele tem força para brigar com o Toyota Corolla, com o Nissan Sentra? Hoje eu vou te mostrar os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos do Virtus Exclusive e aí você vai tirar suas conclusões se vale a pena ou não. O primeiro ponto positivo do Virtus Exclusive está no visual. Essa troca de identidade do Virtus, essa aproximação que ele teve com o Nivus, fez muito bem. Ele ficou mais bonito, mais elegante, dá um tomzinho um pouquinho mais sofisticado. Na dianteira, os faróis são exatamente os mesmos do Nivus. Tem ali um bocão em preto brilhante, tem até uma coisinha querendo ser um esportivo. Lá na traseira também tem umas partes em preto brilhante no para-choque, tem um aerofólio bem discretinho na tampa do porta-malas, lanternas escurecidas. E nas laterais, que dá para ver daqui, essas belas rodas de 18 polegadas, elas são as mesmas do Polo GTS, só que aqui tem um acabamento escurecido, que no sol tem um brilho bem bonito, é um brilho até meio colorido assim, é bem interessante. E os pneus são 205/45. Eu vou começar o segundo ponto positivo do Virtus aqui fora e terminar lá dentro. E esse segundo ponto é o espaço, começando aqui pelo porta-malas. O porta-malas do Virtus é o maior da categoria entre os sedãs compactos, são 521 litros. Isso também é maior do que de alguns sedãs médios como o Jetta, que tem 510, o Corolla, que tem 470 e o Nissan Sentra, que tem 466 litros. Então dá para levar bastante coisa aqui, a abertura também é muito boa, então com isso aqui para viajar nenhum problema. Vamos lá para dentro agora. O bom espaço não é só lá atrás, não é só para cargas, aqui também quem for no banco traseiro vai muito bem acomodado. O banco da frente está ajustado para mim, eu tenho cerca de 1,75 e dá uma olhada no espaço que sobra aqui, não dá nem para contar em palmos. Dá para cruzar as pernas aqui tranquilamente. O túnel central não é tão alto, ele é um pouquinho largo, mas não é tão alto, dá até para acomodar alguém aqui. E quem for aqui ainda tem alguns mimos, como 2 portas USB e saídas de ar-condicionado. Então, agora vamos continuar lá na frente. O primeiro ponto negativo do Virtus Exclusive é o acabamento, mesmo que essa seja a versão mais cara desse carro. O preço eu vou te falar daqui a pouco e aí você vai entender melhor do que eu tô falando. É um acabamento que deve bastante. Tudo aqui é plástico rígido, não tem nenhuma parte emborrachada de toque macio. Essa parte aqui, esse plástico mais central, tem uma textura aqui de pele até um pouco grosseira, para falar a verdade. Essa parte central já demonstra uma certa fragilidade, tem umas diferenças aqui de vãos, tem algumas rebarbinhas, até essa parte central aqui, que ele tem um toquezinho que quer ser emborrachado, mas é duro, não é macio não, tem até umas costurinhas aqui,
Inclusive no Virtus Highline, ele até disfarça um pouquinho melhor que é marrom. Então ele passa uma coisinha mais refinada. Aqui, como tem essa pegada querendo ser um pouco mais esportivo, é tudo preto, então aí só piora. Para compensar o acabamento, o Virtus vai muito bem na lista de itens de série. E esse é o seu terceiro ponto positivo. Ele tem 6 airbags, carregador de celular por indução, tem quadro de instrumentos digital, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ele tem ainda sensor de chuva, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, tem faróis automáticos, faróis Full LED, lembrando, e também tem chave presencial. Mas o que mais chama atenção aqui é que ele tem detector de fadiga, frenagem automática de emergência e piloto automático adaptativo. Mas o segundo ponto negativo vai para alguns poréns desses vários equipamentos. O ar-condicionado é digital, automático, mas é só de uma zona, e a câmera de ré tem uma imagem bem ruim, é uma imagem bem saturada, assim, tem as cores até muito vivas. Então, acho que em pleno 2023 dá para ter uma câmera com uma qualidade bem superior à que ele tem aqui. Eu vou emendar agora mais 2 pontos negativos, começando por um que, no caso, é o terceiro ponto negativo desse carro, que é a falta de porta-objetos. Tem aqui os porta-objetos das portas, né, que são pequenos. Aqui no meio tem esses 2 porta-copos que também são muito pequenos, mal cabe uma lata aqui, o diâmetro deles é bem reduzido. Tem um quadradinho aqui que acho que na real só dá para deixar a chave do carro, e o carregador de celular por indução. Então, caso você não queira deixar aqui o celular carregando, a carteira, você vai ter que deixar aqui apertado ou na porta. O problema é que na porta começa a bater, começa a sambar, se você abre é perigoso, sei lá, sem querer deixar cair. Então falta alguma coisa aqui. Tem também esse aqui fechadinho, mas que também é bem pequenininho. O quarto ponto negativo desse carro é sobre os comandos sensíveis ao toque. Quando você olhar aqui, não tem praticamente botão físico, tem o de ligar o motor e o de pisca-alerta. O resto é tudo touch. Então o ar-condicionado aqui, que deveria ser uma coisa fácil de você mexer em movimento aqui no trânsito, não, você tem que ficar passando o dedo, você tem que olhar para não apertar nada errado. Isso é muito contraintuitivo. Aí volume, por exemplo, é aqui, tem um botãozinho para você mexer no volume na tela. Tem porta-malas. Porta-malas você abre por um botão aqui. Ligar e desligar sensor de estacionamento, ligar e desligar o start-stop, é tudo por aqui. Até os modos de condução, que são comandos que tem que estar à mão, né? Você está dirigindo, aí você quer mudar para Eco, para Sport, para Normal. Não, eles estão aqui numa segunda tela da central multimídia, que você tem que vir aqui, ou se você estiver no CarPlay, no Android Auto, você tem que vir para Home, vir aqui para a segunda tela, e aí aqui você vai ter os modos, né? Eco, Normal, Sport e Individual. Não é nada prático. Para não falar que não tem botão físico aqui, tem esses do volante, mas eles só funcionam com o carro ligado. Então se você está parado com o carro desligado, como eu estou aqui agora e está ouvindo uma música, vai ter que mexer por aqui, que se você tentar mexer por aqui, não vai funcionar. Bom, então agora eu vou continuar essa lista de pontos positivos e negativos, só que em movimento. Vamos lá? Isso, claro, não tinha como deixar de fora, e o quarto ponto positivo do Virtus Exclusive é a dirigibilidade e o desempenho. Lembrando, esse daqui é o único Virtus com motor 1.4 turbo que tem 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. É o mesmo motor que está presente no Taos, no Polo GTS, no T-Cross, já equipou Jetta, Tiguan. Então é um motor bem eficiente, e aqui ele está sempre acompanhado de um câmbio automático de 6 marchas. A dirigibilidade desse carro é bem característica de um Volkswagen mesmo, é aquela coisa bem justinha, aquela pegadinha ali tendendo a ser esportiva. A direção é bem leve, bem direta, a suspensão é durinha ali, ela é firme, mas ela não dá pancada seca. Você vai passar em algum buraco, é claro que você vai sentir a pancada, mas não é aquela coisa que dói, sabe? E mesmo considerando que esse carro aqui tem aquela rodona de 18 polegadas e um pneu também consideravelmente fino.
O desempenho dele também vai muito bem. Esse carro aqui nos nossos testes foi de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos. Só 0,4 mais lento que o Polo GTS e mais rápido que sedãs médios como o Sentra, por exemplo, que usa um 2.0 aspirado e fez essa mesma prova em 10,7 segundos. Então é um número bom que faz total sentido aqui com a proposta desse carro. Ele tem boas acelerações, boas retomadas, ele chega até a empolgar mesmo, porque ele é um carro divertido. E aí a Volks tenta deixar isso melhor com uma simulação de ronco aqui dentro. E essa simulação funciona a partir do modo normal de condução, que ele tem aqui os modos de condução: eco, normal, esporte e individual. Então a partir do normal ele simula um ronco aqui dentro. É uma coisa suave que não vai te incomodar, mas dá para desligar. Só que mesmo com essa tendência esportiva desse carro, esse desempenho muito bom, o consumo dele também é bem interessante. Esse é o quinto ponto positivo do Virtus Exclusive. Nos nossos testes também, feitos com gasolina, ele fez as médias de 11,7 km com litro na cidade e 16,5 na estrada. São números que não ficam muito longe do Virtus 1.0, que fez 12,5 na cidade e 17,7 na estrada. E é um carro menos potente ali, que não tem esse desempenho. O Virtus Exclusive é um bom carro, tem bom espaço, bom desempenho, bom nível de equipamentos, mas cobra caro. Ele parte de R$ 150.990 e isso é mais do que um Corolla GLI, que um Sentra Advance, que estão ali na casa de R$2.000 a menos do que esse carro aqui. Tem um nível de equipamentos semelhante, acabamento bem superior, espaço interno melhor também, mas que perdem no porta-malas. Essa mudança de posicionamento, de proposta do Virtus mais caro fez muito bem. Foi bom ele ter trocado a pegada esportiva do GTS por essa intenção mais refinada do Exclusive. Isso ajuda até com que ele substitua melhor o Jetta 1.4, que deixou de ser vendido por aqui já há uns bons anos. É isso, a Volkswagen transformou o Virtus 1.4 num substituto para os antigos Jetta 1.4, extintos há alguns anos. E nessa substituição, embora o carro não seja um médio de fato, não seja tão largo, não tenha o mesmo acabamento no painel, pelo menos os passageiros do banco de trás ganharam uma saída de ar-condicionado dedicada e encostos de cabeça ajustáveis. Alguém vai poder comemorar isso daí. Nós vamos dar uma paradinha por aqui, mas não sai daí porque ainda tem muito programa 4 rodas hoje para você conferir. Estamos de volta para conferir a única versão do Volvo XC40 que só tem um motor. E não tem nenhum problema nisso, porque a versão de 2 motores tem uma potência até um tanto exagerada. O Eduardo Passos vai te contar tudo. Se alguém chega para você falando sobre um monomotor, um bimotor e tudo mais, provavelmente ele está falando daquele teco-teco, de um Cessninha, de um avião em geral. Afinal de contas, falar que um carro é monomotor é um pleonasmo, certo? Errado. Com o início da era dos elétricos isso mudou. O Volvo XC40 elétrico, que chegou no Brasil no ano passado, veio com 2 motores, um em cada eixo. E essa é praticamente a única mudança desse aqui, o XC40 Recharge Plus, que é o novo modelo de entrada da marca no Brasil. Que diferença um motor a menos faz num carro desse? Vem comigo que você vai entender tudo. Eu acho que você já conhece bem o XC40, né? Afinal de contas é um dos Volvo mais importantes do mundo, um dos mais vendidos do mundo. Então eu vou começar focando nas diferenças entre as duas versões. A Recharge Twin Ultimate, que é o topo de linha, e a Recharge Plus, que é a versão de entrada. O Volvo XC40 Ultimate ele custa R$ 399.950. Ele vem com 2 motores, um em cada eixo, que no total geram 408 cavalos e 67,3 kgfm. Ou seja, por mais que o estilo não entregue tanto, ele tem
em determinados momentos, um comportamento bem esportivo. Mas agora, se você vê esse aqui, o XC40 Plus na rua, você só vai conseguir diferenciá-lo pelas rodas, que são de aro 19 e não de aro 20, como na versão mais cara. A grande mudança é que aqui embaixo a gente tem o único motor do carro. Na verdade, ele fica debaixo desse bagageiro de 31 litros. Esse motor dianteiro gera 234 cavalos e 33,6 kgfm. Ou seja, a gente sai dessa faixa de performance digna de carro bem esportivo e já começa a entrar num segmento um pouco mais mundano, né, de carros que a gente costuma ver na rua com mais frequência. Preço e autonomia costumam andar lado a lado, porque você precisa de mais bateria, em geral, para ter mais alcance. E bateria é a parte mais cara de um carro elétrico. Mas aqui isso não aconteceu. Ele tem 69 kWh de bateria, que é uma quantidade boa, e isso rende, em ciclo WLTP, 423 km de alcance combinados, ou seja, na cidade e na estrada. No fim das contas, são números que estão dentro do esperado para um carro desse segmento, que é uma espécie de luxo de entrada. Mas a gente tem que sempre lembrar que na vida real, esse ciclo rende um pouco menos. Então, se o WLTP desse carro é 423 km, na estrada, num dia quente, um dia brasileiro, onde os carros rendem até um pouco melhor, dá em torno de uns 340 km. Ou seja, para viajar com o XC40, ainda é necessário depender de uma infraestrutura presente e ter uma boa organização, porque você vai precisar de carregá-lo. Eu até mudei de cenário para reforçar uma coisa muito importante. Se você estiver interessado em comprar um carro elétrico, compre junto um Wallbox, que é aquele carregador residencial que é o mesmo tipo que você costuma encontrar no estacionamento do supermercado, no estacionamento do shopping e tudo mais. Eles costumam carregar a até 7 kW de potência. No caso do XC40, você consegue carregar em corrente alternada, que é o tipo de corrente utilizada pelo Wallbox, em até 11 kW. Nessa potência, em 8 horas, você vai conseguir carregar a bateria de 0 a 100%. Ou seja, se você sempre deixar seu carro pernoitando na garagem, carregando, ou toda vez que ele estiver em casa, estiver conectado ao carregador, a tendência é que você não tenha problema nenhum. Mas convenhamos que 8 horas é muito tempo, até menos que isso, ainda é muito tempo se você estiver em rota. E é por isso que já eu vou te contar as peculiaridades do carregamento ultra rápido em corrente contínua, que é esse que está aqui atrás de mim e que aos poucos está ganhando mais presença no Brasil e no futuro bem próximo vai ser essencial para garantir sua viagem de férias, sua viagem de verão para a praia sem dor de cabeça. Mas antes vamos dar uma relembrada no visual do XC40, que não muda praticamente nada entre as versões mono e bimotor. O principal destaque desse carro é esse painel, que substitui a grade falsa, que é basicamente um pedaço de plástico que imita a grade de um carro a combustão. A Volvo não quer saber disso não, ela já colocou direto um painel que mostra bem que esse carro é um carro elétrico. De fato, leva um tempo para você se acostumar com a estética desse tipo de peça aqui na dianteira, mas você acostuma e acaba gostando. Pelo menos aconteceu isso comigo. A primeira vez que eu vi, eu estranhei, a segunda também. Depois de um tempo, você começa a achar legal. No fim das contas, eu acho que isso acontece porque o XC40 é um carro discreto como um todo. Então esse painel não soa como se fosse uma melancia na cabeça, uma tentativa de aparecer. Ele é mais uma escolha racional e óbvia. Afinal de contas, se eu só preciso da entrada de ar aqui embaixo, para que eu vou colocar algo que imite uma entrada de ar aqui em cima? E completando esse ar de elegância, tudo no carro parece seguir uma mesma racional. A gente tem esse farol Full LED com as DRLs fazendo martelo, um para-choque com linhas bem discretas e aqui atrás, principalmente essa lanterna vertical, que é algo bem ligado à estética da Volvo. Estética essa, mais uma vez, bem discreta e que acaba te ganhando nos detalhes. Nesse caso, eu destaco essa pintura que é chamada comercialmente de Bright Dusk, algo que seria como crepúsculo brilhante em português, e que não diz nada justamente porque esse carro parece mudar de cor conforme a luz. Dependendo da incidência de sol ou de alguma luz artificial, ele pega uma tonalidade muito bonita, ele fica parecendo um metal anodizado a carroceria dele, ele pega até uma tonalidade meio rosé, que alguns iPhone também tem. É o tipo de coisa que se destaca e consegue chamar atenção justamente num carro que é sóbrio e discreto. Bem a cara da Volvo, bem a cara dos suecos, né?
Tem muita ideia legal que já existe na cabeça dos projetistas há um bom tempo, só que elas precisavam dos carros elétricos para sair do papel. Uma delas diz respeito a dar a partida, e aqui no XC40 esse processo de dar a partida é bem parecido com, sei lá, um tablet. O carro está sempre pronto. Por exemplo, eu acabei de abrir a porta, estou entrando e basicamente eu não tenho que fazer nada. O carro já identificou que eu estou aqui sentado, eu só preciso de afivelar os cintos, selecionar a marcha à frente ou a ré e pronto. Quadro de instrumentos aceso, carro preparado. Vou sair, não tem freio de mão, não tem nada. Eu aperto o botão P, simplesmente desafivelo meu cinto e quando eu trancar o carro no alarme, ele vai se desligar. É um processo muito parecido com você bloquear seu telefone. Ele vai apagar a tela, mas vai estar ali pronto, à disposição, quando você precisar. A Volvo gosta bastante de dessa cara de dispositivo, de smart carro para os seus modelos. E de certa forma, o XC40 é conectado para valer, tanto que a forma correta, a forma ideal, né, de você usar a central multimídia é logando a sua conta do Google aqui direto na tela. Desse modo, o Google Maps, por exemplo, vira o GPS. Ele já tem salvo a sua casa. Quando você joga um determinado destino, ele já consegue, com base nas informações que vem da central eletrônica do carro, estimar quanto de bateria você vai ter e por aí vai. E também tem a Play Store, tem a loja de aplicativos como se fosse um celular. Você consegue baixar o Spotify, o Tidal, você consegue baixar vários aplicativos que vão melhorar a sua experiência de entretenimento e que vão estar sempre sincronizados na nuvem, com o seu celular, com o seu computador, o histórico de busca e tudo mais. Ao mesmo tempo, se você é dono de iPhone e quer usar o Apple CarPlay, consegue também e sem fio. Agora, se você é dono de Android, não tem como. O único jeito realmente é usar o sistema operacional do Google aqui mesmo, que não é ruim. Eu acho que o grande defeito dele atualmente é não ter o Waze. Eu, por N motivos, uso muito mais o Waze do que o Google Maps e me faz falta. Só que eu conversei com o gerente de marketing da Volvo, Felipe Ag, e ele disse que o Waze para os carros da marca já está em processo final de ajustes, ou seja, é questão de pouco tempo para a gente ter mais um aplicativo aqui de navegação e deixar a experiência do carro ainda melhor. Aí sim vai estar quase perfeito em termos de conectividade, na minha opinião. É engraçado que a cabine do XC40, na verdade, ela é bem minimalista, mas com algumas sacadas bem interessantes também. Por exemplo, essa parte de plástico aqui no painel é plástico, mas ela tem uma decoração que remete àquelas curvas de nível de mapa topográfico, que foi uma sacada bem legal, ficou bem elegante. Fora isso, nada demais. As cores são discretas, os materiais são discretos, os objetos, por exemplo, como essas saídas de ar, são discretos, esse volante é discreto, é tudo discreto. E tem alguns detalhes, algumas coisas engraçadas que talvez não são tão óbvias por vídeo, mas que são muito interessantes quando você entra. Por exemplo, aqui na lateral das portas a gente tem um revestimento de carpete. Esse console central, ele é de plástico. A gente está falando de plástico e carpete. Mas ao mesmo tempo, quando você entra nesse carro, tudo tem um aspecto de carro caro. Por quê? Na minha opinião, tem a ver com a qualidade construtiva e com o motivo de cada coisa estar onde está. Esse carpete, ele até tem um aspecto meio rústico, mas ele casa bem com a decoração do carro como um todo. Ele tem uma função, que é amenizar o barulho das coisas que estão aqui nos porta-objetos laterais. Esse plástico é um plástico duro, mas ele tem uma boa textura. Ele está bem montado, ele não fica batendo e ele não incomoda. E, para completar, a gente tem bancos muito confortáveis, que aí sim, são de suede e um tecido sintético chamado Microtec, com um ótimo aspecto. Afinal de contas, a Volvo sabe a hora de economizar, né? Já o espaço interno aqui é ok. O banco da frente, como sempre, está ajeitado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e a distância entre o joelho e a parte de trás do assento é aproximadamente 3 dedos. Ok. Agora, uma coisa que eu não esperava encontrar em um carro totalmente elétrico é isso aqui, ó, o túnel central bem elevado, ou seja, o passageiro do meio vai perder muito espaço para as pernas. Em resumo, esse carro atrás leva com conforto 2 adultos, 3 já vai ficar mais apertado. Para começo de conversa, você tem um porta-malas de 414 litros atrás, sem contar os 31 litros do porta-malas dianteiro.
falando do carregamento ultra rápido, se você tiver que viajar com esse carro, muito provavelmente você vai depender dele. Eu estou falando do carregador CCS2, que é o de corrente contínua. Esse tipo de carregador, ele demanda muito mais potência, chega a ser 20 vezes a potência daquele carregador de estacionamento, por exemplo. Então, obviamente, a infraestrutura de carregamento tem que ser muito mais robusta. São poucos pontos no Brasil ainda, isso está melhorando finalmente, mas mesmo assim acontece de você encontrar um ponto de carregamento que não está funcionando tão bem quanto deveria. Não é o caso aqui, a gente já testou e a gente sabe que o Volvo XC40 ele pode ser carregado em até 150 kW, é bastante coisa. Nessas condições ideais de 150 kW, você consegue ir de 10 a 80% em 28 minutos. É um tempo bem legal. E aí ficam duas dicas muito importantes, que valem principalmente para esse carro. Primeira, na própria Play Store, a loja de aplicativos do Google que fica na central multimídia, como eu te mostrei, você consegue baixar o PlugShare, que é meio que o Waze dos carros elétricos. Se você tem um carro elétrico, provavelmente você já usa o PlugShare para ver que ponto de carregamento está disponível ou não, está funcionando ou não. Se você vai comprar um carro elétrico, parabéns, você vai acostumar a usar o PlugShare logo logo. E segunda, por que a gente sempre fala do tempo de carregamento até uns 80% mais ou menos? Porque daí para frente, a velocidade de carregamento cai drasticamente, é uma questão física, né? Não é questão do carro, isso acontece com praticamente todos os modelos elétricos. Então muitas vezes compensa mais você calcular suas paradas levando em conta que você vai carregar seu carro até 80%. Vale mais você fazer 2 paradas, por exemplo, e levar seu carro até 80% do que ficar uma parada só tentando levá-lo até 100%. E bom, dá pra ver que a gente está na estrada, chegou a hora de pegar a estrada nesse carro. Voltando a falar das diferenças entre os dois XC40, uma delas, obviamente, é a performance. Mas que falta que 174 cavalos e 33,7 kgfm de torque fazem? Bom, se tratando de um carro que tinha 408 cavalos e 64,3 kgfm e é elétrico, isso não faz tanta falta quanto parece. E se deve muito ao torque instantâneo na cidade, que transforma completamente a experiência de conduzir o carro, e o fato de mesmo essa versão monomotor já ter números que raramente vão ser insuficientes para você. Raramente esse carro não vai conseguir te entregar o que você pede dele em situações normais. Mas uma coisa também é fato, esse carro aqui nem de perto dispara quanto a versão bimotor. O Volvo XC40 bimotor em nosso teste, ele fez o 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos, isso é muito rápido. Esse aqui a gente ainda não conseguiu testar por questões de agenda, mas é bem provável que o nosso teste fique ali na casa dos 7,4 segundos, o número certo está aqui na sua tela. De toda forma, não é ruim também, mas você já perde aquela coisa de esportivo, pelo menos em linha reta, que o XC40 Ultimate te oferece. Experiência própria, a primeira vez é super legal, a segunda vez é super legal. Depois da 10ª, você já não vai ficar acelerando esse carro loucamente. Perde a graça, é perigoso, você começa a ficar enjoado. Então assim, ok, esse carro talvez não dê para você tirar tanta onda igual a versão bimotor dava, mas por 70 mil a menos eu acho que vale a pena. E vamos deixar uma coisa clara aqui, né? Esse carro passa longe de ser manco. A gente está comparando ele com uma versão praticamente dobrada em termos de performance. Não quer dizer que isso aqui seja ruim, pelo contrário. E tudo muito bem calibrado, direção, pedais. Ele é um carro muito obediente e é uma sensação de conforto muito bacana você exigir do carro e ele te entregar. Sem giro subindo, sem motor esguelando. É uma sensação muito interessante de você ver o carro se desenvolvendo com tanta agilidade e os outros sentidos que normalmente te indicavam isso, né, como o ronco do motor, nos carros mais antigos o cheiro de gasolina, que não tem nada. Ele acelera de uma maneira quase zen, sem barulho, sem nenhum outro indicativo a não ser o velocímetro aqui. Muito interessante. E tem uma coisa muito interessante nesse XC40 que me agradou positivamente. Nesse último mês, por coincidência, eu andei em 3 Volvo diferentes. E os 2 primeiros, que foi o XC60 híbrido e o C40 elétrico, me desagradaram pelo conjunto de suspensão. Eu estava achando a suspensão deles muito dura, pouco ajustada para o padrão brasileiro, então você acabava chacoalhando mais do que o necessário, você passava numa via mais ou menos esburacada, que é super comum, o carro incomodava bastante por essa transferência
de massa que ele fazia o tempo inteiro, e nesse carro eu não estou percebendo isso. Pelo contrário, a suspensão está bem ajustada, ele está se comportando de uma maneira muito satisfatória na cidade, que é onde a gente, pelo menos aqui em São Paulo, encontra um asfalto pior. Isso é algo que merece um destaque bom, porque muitas vezes era justamente o conjunto de suspensão que quebrava essa boa experiência como um todo dentro dos carros da Volvo. Nesse aqui, esse problema está, podemos dizer, resolvido. E finalmente, respondendo a pergunta que a gente trouxe no início desse vídeo, vale a pena comprar um Volvo XC40 com um motor a menos? Na minha opinião, sim. Com esse motor a menos, o preço desse carro fica mais barato do que o preço de um Compass híbrido. Ele fica o mesmo preço praticamente de um Chevrolet Bolt. Só que ao mesmo tempo você tem elementos que, mesmo num carro a combustão, são desejados. O design da Volvo, que sem dúvidas é um dos mais admirados no mundo e tem uma longa tradição, toda a qualidade construtiva desse carro que realmente é impressionante e, claro, uma das melhores tecnologias de eletrificação do mundo. Afinal de contas, a sueca é uma das primeiras marcas que fez essa guinada intensa rumo à eletrificação. E essa guinada ainda vai guardar capítulos interessantes para o Brasil. Dependendo do sucesso do XC40, a gente pode receber no futuro um SUV ainda menor, provavelmente chamado de EX30, que ainda é um segredo, mas eu consegui ver uma palhinha breve da silhueta dele recentemente no evento da marca, que prepara muita novidade para o Brasil. A grande sacada desse Volvo XC40 é que, como ele é mais fraco, ele precisa de uma bateria menor. E como a bateria é menor, o peso é menor. Então a autonomia dele é exatamente a mesma da versão de 2 motores. E o desempenho nem é tão prejudicado porque ele é mais leve. Só que ele não vai ser a versão de entrada por muito tempo, porque a Volvo já anunciou para o Brasil o lançamento do EX30, seu novo carro elétrico de entrada. E muito em breve você vai conferir o teste dele aqui no nosso programa. E agora, aproveitando esse clima de picape aqui, nós vamos até o campo de provas da GM nos Estados Unidos para conhecer o GMC Hummer EV, a nova geração do Hummer, que é elétrico, mas continua sendo muito absurdo em termos de tamanho, capacidade de bateria e até pelo fato de andar de lado. Vamos lá dar uma olhada. Esse carro aqui sim é absurdo em todos os sentidos. Esse aqui é o GMC Hummer EV. É o Hummer elétrico, um dos maiores carros que eu já vi na minha vida. É tão grande, tão pesado, tão bruto, que ele pesa 4.100 quilos. Para você dirigir ele no Brasil, teoricamente, porque não há nenhuma confirmação de que ele vá para o Brasil, você precisaria de carteira C. Basicamente a mesma carteira necessária para uma Ram 2500, 3500. É muito grande. Olha só isso daqui, são 5 metros de comprimento, 2,05 metros de altura, 3,21 metros de entre-eixos. E olha a explicação pro peso desse carro e também para a altura. Não sei se você pode ver, mas olha, daqui até aqui existe um conjunto de baterias gigante, são 212, na verdade mais de 212 kWh de capacidade. Quer dizer que ele tem o dobro da capacidade de um Cadillac Celestiq, de uma Blazer EV. São 2 conjuntos de 12 módulos de baterias empilhados. Dá um conjunto com 50 centímetros de altura e ele está todo aqui. É tanta bateria que é necessário um carregador muito rápido de 350 kW para você conseguir recuperar 160 km em cerca de 10 minutos. Pelo menos a General Motors aqui nos Estados Unidos vai instalar mais de 3.200 carregadores ultra rápidos para conseguir atender toda a demanda que os carros com plataforma útil terão daqui a alguns anos. Esse aqui, por exemplo, começa a chegar às lojas americanas, aos primeiros compradores, ali por 2023. Tem alguns chegando agora no First Edition, mas as entregas mesmo plenas serão no ano que vem. Assim como a dianteira, a traseira lembra muito o design dos Hummers originais, feitos para guerra, depois transformados em veículos civis, mas ainda muito grandes. E isso tem que ficar bem evidente na tampa traseira, claro. Agora, olha como você consegue ver todo o conjunto de suspensão de alumínio aqui, as rodas gigantes, e tudo isso, claro, tem um peso. E esse peso precisa de grandes motores.
Ele tem 2 motores somando 1.013 cavalos e mais de 165 kgfm de torque. É uma coisa absurda. Aí você lembra, muita potência, muita bateria, tem uma equação aí. Então a autonomia também não chega a ser tão expressiva. Ao mesmo tempo que esse bichão de 4 toneladas é capaz de chegar aos 100 km por hora em 3,5 segundos, a autonomia no ciclo EPA americano não passa de 530 km. Mas tem suas vantagens e a gente vai ver isso agora lá na Terra. Vamos lá? Bom, essa é a hora. Antes de mais nada, deixa eu só me corrigir. Esse carro tem 3 motores e é assim que ele chega aos 1.013 cavalos. E agora sim, vamos colocar essa máquina de 4 toneladas para andar. Vamos lá. Tem até um ronco, bem interessante isso aqui. O mais legal é que qualquer movimento você sente que existe uma assistência na direção lá na traseira. As rodas traseiras esterçam em até 10 graus. E daqui a pouco eu vou te mostrar o Crab Mode, como funciona o modo que o carro anda praticamente na diagonal, aproveitando esses 10 graus. Agora, é interessante perceber que com esse conjunto de suspensão a ar, é fundamental que você tenha noção do peso desse carro. Então ele faz a inclinação para trás quando você acelera, inclina para frente quando você freia, e exige uma boa pressão no pedal de freio para você conseguir parar essa fera aqui. Tanto que existe até assistência para o off-road você ter mais precisão. Então ele atua não só no freio motor, né, usando o freio regenerativo dos motores elétricos, como também mecanicamente aplicando o freio quando você está numa subida, numa descida, para você ter todo o total controle do carro nessas situações. Bom, e agora o Crab Mode está ativado, então até mostrou uma animação aqui na tela para isso. E agora toda vez que eu virar o volante, olha só, o carro passa a andar na diagonal. E é uma das sensações mais estranhas que você pode ter, porque você vira o volante e o carro passa a andar na diagonal, como se a frente tivesse ali. Já viu helicóptero voando na diagonal? É basicamente isso. É uma coisa bem estranha. Traseira acompanhando a roda da frente no mesmo sentido. Se você virar mais o volante, você consegue controlar a frente independentemente. Quando você aumenta a velocidade, porém, volta tudo ao normal. Se eu reduzo, o Crab Mode volta a me assistir. Impressionante isso daqui. É uma das loucuras que você consegue fazer em um carro tão louco, que pesa tanto, e foi feito para ser totalmente diferente de tudo que é considerado normal. Você sente bastante o peso do carro e a tração atuando. E falando em tração, é até difícil explicar todo o sistema por trás do 4x4 desse carro nessa volta tão rápida, essa escapada. Não saiu tão sem sentir, voltou rapidinho. Impressionante. Tem vários tipos de diferencial, mecânico, virtual. É muito diferente, muito louco. E divertido, principalmente. Fantástico. Realmente esse carro foi feito para andar de lado, seja com o sistema Crab Mode, seja por ele mesmo. E isso é a coisa mais legal do dia, com certeza. Agora, com tanta potência e tão rápido, é claro que o Hummer também tem um modo de aceleração rápida, o seu controle de largada que se chama Watts to Freedom. E aí ele consegue reduzir em cerca de 5 centímetros a altura normal dele, sendo que ele também consegue ampliar em 15, então chega até 40 centímetros de vão livre, uma coisa absurda. Então ele abaixa, ganha aerodinâmica, mas mesmo assim, quando ele acelera, ele tem toda a inclinação. Agora é hora, na verdade, de fazer uma rampa aqui e usar a capacidade dele. Na verdade, isso aqui parece pouco, porque essa picape já fez até agora. Tranquilamente.
primeiras impressões são bem legais. Não vejo a hora de poder dirigir esse carro novamente, seja lá onde for. Esse foi um contato rápido, mas deu para ver bem como esse novo Hummer é completamente diferente daquele que fez seu nome nas guerras. Na verdade, ele é muito diferente de qualquer outro tipo de veículo, seja elétrico ou a combustão. Talvez seja até um pouco desnecessário ser tão grande, tão poderoso e tão potente. E agora nós vamos para um mundo mais real de picapes, com a Ram 1500, cujo motor é V8 a gasolina. Mas eu separei 20 coisas absurdas que essa picape tem e eu preciso te mostrar. Vamos lá? Para quem gosta de coisas exageradas, esse daqui é um prato cheio. Essa daqui é a Ram 1500. Ela não é a maior picape à venda no Brasil. Esse título hoje é da Ram 2500 e em breve será da Ram 3500. Mas essa daqui é a picape mais potente e rápida do Brasil. Nós já apresentamos ela em outra oportunidade, mas hoje eu tenho uma lista com 20 coisas, 20 características absurdas dessa picape para te mostrar. O que eu posso te dizer é que a Ram 1500 é mais fácil de manobrar do que parece, mas o esterçamento das rodas é tão bom que você consegue se virar quando tem um espaço e tal, porque também são 2,8 metros de largura, 2,1 metros de altura, e o entre-eixos, daqui do meio dessa roda até o próximo, são 3,67 metros, exatamente o comprimento total de um Renault Kwid. Esse daqui é o maior vão livre que eu já vi na minha vida, e ele é muito maior do que os 25 centímetros que a Ram declara, porque é necessário que seja contado a partir do ponto mais baixo da carroceria até o asfalto. E nessa picape aqui, ou é a ponta do amortecedor traseiro, ou é o subchassi dianteiro. Só tem um problema. É chato você ter que levantar tanto a perna para conseguir entrar no carro, porque de série ela não tem nenhum estribo. Se você tiver com uma calça mais apertada, já vai prender, aquela dor nas costas vai dar uma fisgada no músculo. É um pouco... tem que se acostumar. A Ram 1500 é o que se chama de picape full size. Ou seja, ela é feita para ser grande e muito pesada. São 2.610 quilos no total. Mas a capacidade de carga dela é inversamente proporcional. São só 610 quilos. É exatamente a mesma capacidade de uma estrada CVT, 40 quilos a menos do que uma estrada manual. E exatamente a mesma capacidade de uma Ford Maverick. O que a Ram destaca mesmo é a capacidade de reboque, que seria de 5 toneladas em caso de um implemento de um reboque com freio. O que tem de gente que diz que caçamba pode virar porta-malas não está no gibi, mas a Ram 1500 de fato tem os dois. Ela tem essas Rambox, que são baús de carga na lateral da caçamba com capacidade pouco maior de 100 litros em cada lado. Essa daqui do lado esquerdo ainda tem uma tomada de 110 volts com padrão americano e iluminação, que eu posso ligar aqui. Isso aqui é o baú da felicidade. Mesmo com as Rambox ainda sobra uma caçamba de 1.200 litros e ela tem essa capota marítima dobrável, que você pode até remover ela completamente. E eu deixei a picape estacionada na chuva, e foi uma chuva bem forte, por 2 dias e não entrou água na caçamba, então isso é ótimo. Como opcional ainda tem essa tampa traseira, que além de poder ser aberta pela chave, você pode abrir ela lateralmente como uma Fiat Toro. Na verdade, foi a Fiat Toro quem copiou isso daqui. A suspensão dianteira é do tipo duplo A, independente, mas aqui atrás ela tem um eixo rígido com 5 pontos de ancoragem, um eixo 5-link, que tem também uma barra estabilizadora. É um conjunto muito parecido com o da Nissan Frontier, mais avançado do que um eixo rígido convencional. Mas o grande destaque dessa suspensão e que faz toda a diferença no conforto e no desempenho são os amortecedores da Bilstein, com um tubo duplo. Ou seja, tem 2 tubos, sendo que um funciona como reservatório, para quando comprimir, o fluido seguir mais rápido para outro reservatório. Isso melhora o comportamento, a variação também de altura na suspensão. O pacote de opcionais Level 2, que inclui aquela tampa traseira lá toda cheia de 9 horas, custa R$20 mil e ainda soma o sistema de som Harman Kardon, que tem até som surround
19 alto-falantes, 900 watts de potência, um subwoofer e sistema de cancelamento de ruído ativo. Quando você liga o carro, ela já ativa o sistema de cancelamento e passa a emitir sons em frequências que cancelam o som externo. Então isso aqui vira uma cápsula, um estúdio de gravação. É muito silencioso. Também entra na conta o espelho retrovisor interno digital, que exibe a imagem de uma câmera que fica ali próxima ao brake light na traseira, bem alto. Também entra na conta o head-up display, que exibe a velocidade máxima também da via, na altura do seu ponto de vista. E nada disso é comum em picapes, mesmo nas picapes médias mais caras. Chegamos então ao décimo absurdo dessa picape. Ela tem pedal de acelerador com regulagem elétrica, para se adequar à estatura do motorista da melhor forma possível. Você pode tanto esticar mais seu pé, como recuar ele um pouco mais. E aí você tem os bancos dianteiros dos dois lados com ajuste elétrico. Ó, coisa boa, são 12 posições de ajuste, mas o volante ainda tem a boa alavanquinha para você fazer a regulagem, pelo menos tem regulagem de profundidade. E ela não cai no seu colo. Essa central multimídia e o Connect tem 12 polegadas, uma tela vertical, né? E ela foi recém-otimizada na linha 2022. É legal porque você pode dividir a tela entre funções. Aqui eu coloquei o ar-condicionado para baixo e o Android Auto para cima. Mas isso foi só uma desculpa para falar que o ar-condicionado tem um filtro N95, ou seja, ele é capaz de barrar o coronavírus. Agora, olha só o tamanho desse console central. Ele tem 4 portas USB aqui, dentro tem mais uma tomada. Aqui meu celular está numa base de carregamento, mas ele também tem uma trava que permite que você conecte o cabo nele e fique preso ali verticalmente. Tem o apoio de braço gigante, um primeiro andar de compartimento, outro, 2 porta-copos, mais coisa aqui, eu consigo correr e ainda tem o segundo nível. Olha o que eu guardei aqui dentro, meu notebook. E aqui dentro, olha só, 4 gerações da RAM estilizadas. Uma coisa importante é que só cabem notebooks de até 15 polegadas nesse console aqui. Então se você não souber quanto é 15 polegadas, é só você olhar nessa tabela de medidas. Convertendo aqui dá 38,1 centímetros. Na RAM 1500 ninguém fica sem energia. Ele tem 4 portas USB aqui na frente, 4 aqui atrás e mais uma aqui dentro. São 9 no total, sendo 4 USB-C. Além de 2 tomadas de 115 volts, uma aqui dentro e outra aqui fora, além daquela lá na caixa da caçamba e o carregador sem fio. Haja energia, hein? Deve estar com bandeira vermelha esse carro. Além disso, a cabine tem 2 porta-luvas, o de cima e o de baixo. Ali atrás tem 2 alçapões no chão. E se você erguer o assento traseiro, também tem mais um compartimento. Ao todo, dá 150 litros de porta-objetos. É mais do que o porta-malas de um Chery QQ. Esse espaço traseiro faz inveja em toda sorte de carros. Sedãs grandes, minivans, monovolumes, todos eles gostariam de ter esse enorme espaço para as pernas. Eu não estou contando em dedos, eu estou contando em palmos. E o assoalho completamente plano. Na verdade, eu acho até que dá para deitar nesse chão, dá espaço suficiente para ficar bem acomodado ali embaixo. O fato de a Ram 1500 ser fabricada no frio estado do Michigan e de ser uma das picapes mais vendidas dos Estados Unidos ajuda a explicar o fato de ter aquecimento nos bancos dianteiros, no volante e também nos assentos laterais traseiros. É só ativar nesses botões aqui. E eu vou desligar logo antes que fique quente. O câmbio é automático de 8 marchas e você faz a seleção das marchas por esse comando giratório aqui. Mas você não tem trocas sequenciais. O que você consegue fazer é usar esses botões para ter o limitador de troca de marcha. Aliás, esse câmbio aqui é um dos mais famosos do mundo. É o ZF8HP. Ele é usado desde super esportivos, sedãs até picapes, todo tipo de veículo. Na verdade, para usar esse câmbio, ele só precisa ter um motor muito forte e a necessidade de tração nas 4 rodas, seja integral ou parcial, ou 4x4 sob demanda, que é o caso da 1500 Rebel. E aí eu faço a seleção de marcha aqui, ao lado do câmbio. 4x4 para altas velocidades, 4x4 com reduzida, a tração traseira, que é a que eu estava usando, e aqui embaixo tem os botões de assistentes de descida, que é bem útil, mesmo que a Rebel tenha freios a disco nas 4 rodas, que dá mais controle e menos tendência a fading, e também o bloqueio do diferencial traseiro, que aí deixa as coisas muito mais divertidas.
Em tempos de downsizing e Procon VL7 é até assintoso ter um motor V8 5.7 litros, sem injeção direta, sem turbo, sem compressor, sem nada. É só o motor aspirado V8 com 400 cavalos e 56,7 kgfm de torque. É bastante coisa para um carro tão grande. É até legal perceber que sobra tanto espaço aqui no cofre do motor que daria para colocar um motor 1.0 de 3 cilindros na transversal aqui na frente. Era bom para dar um pouco mais de potência, né? Como se precisasse. Mas sejamos justos, esse motor até faz sua parte para ser mais econômico. Ele consegue desativar metade dos cilindros e faz isso em 40% do tempo, que você, claro, permitir, aliviando um pouco o pé, mantendo uma velocidade constante. E para isso acontecer, ele simplesmente desliga a injeção, desliga a ignição e fecha as válvulas de 4 dos cilindros. Então o motor passa a trabalhar como um 2.8 de 4 cilindros, que ainda seria, claro, um motor gastão, mas é menos gastão do que um V8. Eu consegui, inclusive, fazer 9 km por litro na estrada. Não é tão ruim assim para um carro de 2,6 toneladas, né? Teto solar é um item muito raro em picapes. Na verdade, a única picape média que tem é a Frontier, e é pequenininho. Esse daqui não, é um teto panorâmico com abertura e mais de 1 metro quadrado de área. E esse é o 20º item absurdo da Ram 1500, que é um carro que aqui no Brasil, pelo menos, existe com o único objetivo de causar. E não tem nenhum problema nisso. Ela só não custa barato. Parte dos 450 mil reais e nessa configuração, com um pacote Level 2, custa 470 mil reais. Seria esse o 21º item absurdo? Essas picapes Ram vêm fazendo um sucesso impressionante no Brasil e dá para entender o motivo. Porque nessa faixa de preço não se encontra outro carro com o mesmo espaço interno, os mesmos equipamentos e a mesma preocupação com o requinte que essas picapes têm. O grande pecado dessas picapes é o tamanho. Não dá para usar elas no dia a dia, pelo menos nas principais cidades do Brasil. E este foi mais um programa 4 Rodas, mas não fique triste porque na semana que vem tem mais e você pode continuar conferindo todo o nosso trabalho no site, nas redes sociais e também na revista. E ainda tem o nosso app que está disponível na sua loja de aplicativos. Baixa lá que é bem legal. Até a próxima!